Já estamos ao vivo para a nossa terceira live, onde a gente vai falar sobre como a pandemia por coronavírus pode interferir na compra do seu imóvel. Talvez seja a primeira live que você está vendo hoje, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. A gente decidiu, no final da semana passada, fazer uma série de vídeos, uma série de lives, uma série de conteúdos para te ajudar a descomplicar a compra do seu imóvel. E a gente chamou essa série de lives de Descomplicando a compra do seu imóvel. Como é que vai funcionar? Serão 20 lives, hoje é a terceira, então já teve a primeira e a segunda, então hoje é a terceira live e a gente vai trazer temas que vão te ajudar a desburocratizar, a descomplicar a compra do seu imóvel para que você realize o seu sonho. Aproveitando que a maioria das pessoas está em casa, está trabalhando de home office, então por isso que a gente decidiu fazer essa série de lives. Fiquei muito feliz, ontem recebi mensagens, pessoas dizendo que assistiram, que gostaram, que estariam aqui hoje, inclusive. Então eu quero te agradecer. Eu vou olhar de vez em quando para a câmera de cá, porque aqui a gente está pelo YouTube e aqui a gente está pelo Instagram, para que todo mundo veja, para que todo mundo entenda esse conteúdo e consiga resolver a questão da casa própria, consiga realizar o sonho de comprar o seu imóvel, tá bom? Então vamos lá para a live de hoje, afinal de contas já são 12h07, é o nosso horário combinado, então a gente precisa ser pontual. E hoje eu vou falar sobre como a pandemia do coronavírus pode afetar, pode interferir, Será que vai atrasar? Como é que vai acontecer isso? Como que isso tudo vai interferir na compra do seu imóvel? Para a gente começar, eu quero te explicar como é que está o cenário atual, Não adianta, nem precisa, na verdade não adianta, nem precisa eu te falar que todas as pessoas foram instruídas a continuar nas suas residências, a não sair, a ficar em casa, Hashtag fique em casa, porque é o melhor nesse momento para prevenir que essa pandemia se propague. Mas como está o cenário atual com relação à compra do imóvel? Como é que está funcionando, O que está acontecendo nesse momento? Pois bem, ontem eu até gravei um stories falando que as coisas continuam funcionando normalmente, As construtoras continuam trabalhando, a Caixa continua trabalhando, inclusive nesse mês o número de clientes que eu ajudei aumentou e muito frente aos meses anteriores. Eu estava conversando com a minha esposa que esse é um dos melhores meses em que a gente consegue ajudar mais pessoas. E por que disso? Eu vou te explicar por que mais pessoas estão conseguindo realizar a compra do seu primeiro imóvel. Fica aqui comigo que eu vou te falar. Mas o cenário atual é que as lojas das construtoras estão fechadas. Existe uma instrução mesmo, uma regra da prefeitura para que as construtoras permaneçam com as lojas fechadas. Então, se você for aí para olhar um imóvel, você vai deparar com a loja fechada. Olha, as agências do banco, como é que elas estão funcionando? Os bancos também estão fechados para determinados serviços. Por exemplo, na semana passada eu estive na Caixa Econômica e então, o que eles estavam instruindo? Que apenas as pessoas que fossem sacar benefícios sociais, que é aposentadoria, Bolsa Família, essas pessoas poderiam ser atendidas. Questões como movimentação de conta corrente, abertura de conta, cartão de crédito não estava funcionando. Mas e a questão da habitação, que é o nosso tema central, a compra do seu imóvel? Como é que a habitação está funcionando? Está funcionando normalmente. A Caixa tem funcionado normalmente. Inclusive, das pessoas que eu ajudei, o Daniel, ele esteve na semana passada assinando um contrato com a Caixa. Então, sim, os contratos estão sendo assinados. Então, o cenário atual é esse. Estão mudando as formas, Inclusive, essa semana também ajudei um outro casal de clientes e eles assinaram o contrato de forma online. Antigamente a gente tinha que ir lá assinar todo esse contrato, agora não precisa mais. Pode ser feito de forma online, só clicando em alguns campos lá e o contrato é assinado. Então o cenário atual é que as coisas estão acontecendo. Vamos lá. Tá.
E aí eu quero entender na verdade, eu quero explicar para vocês uma questão muito prática, que é da oferta versus procura. Como é que funciona? Deixa eu apagar aqui o nosso tema para que a gente comece a explicação, né? Porque muitas pessoas têm me perguntado como é que está funcionando a questão do preço. Será que os preços vão subir por conta disso? Será que vai ficar mais difícil comprar um imóvel depois dessa situação do coronavírus? Como é que vai ser? E aí eu quero te explicar uma lógica de oferta e procura. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que eu seja um fazendeiro e eu planto lá milho, né? Gosto muito de coisas derivadas do milho, pamonha, mingau. Então, digamos que eu sou um fazendeiro e planto milho. E aí, lá nessa cidade, digamos que eu plante 1.000 quilos de milho e aí, geralmente, eu vendo esses 1.000 quilos de milho, né? E aí eu consigo vender toda a minha produção. Então, eu já tenho um preço mais ou menos estabelecido, eu já tenho um nível de produção mais ou menos estabelecido, então tá tudo certo. Só que pode ser que, por exemplo, saiu uma pesquisa lá falando que o milho ajudava as pessoas a engordar mais, né? As pessoas que comiam milho engordavam mais. E aí começou essa pesquisa muito forte ali na cidade que eu vendo milho. E o que acontece com isso? A procura por milho, né, diminui. Então, digamos aqui que eu produza 1.000 quilos de milho, por exemplo. E aí eu vendo esses 1.000 quilos, né? Eu vendo eles. Só que depois dessa pesquisa, aí eu comecei a não vender todo o milho. Aí eu tinha ainda assim 1.000 quilos de milho, porque a produção já estava programada, né? Eu já tinha toda a questão da agricultura, você tem que plantar antes, né? Então já tinha ali os 1.000 quilos plantados. Só que a procura diminuiu e aí eu comecei a vender 600 quilos de milho. O que acontece nesses casos? Acontece que a tendência do preço é abaixar. Por quê? Eu estou com a minha produção de milho e eu preciso dar uma vazão, porque não adianta eu ficar com aquele monte de milho parado. Então eu vou ter que abaixar o preço, eu vou tender a abaixar o preço para quê? Para tentar atrair novos clientes. Pode ser que o cliente que comprava 1 quilo, ele fala assim, poxa, o milho deu uma baixada, então talvez agora eu vou comprar 1,5 kg para que eu consiga vender essa minha produção. E aí o que acontece com relação aos apartamentos, com relação aos imóveis? As construtoras e a parte da construção civil, ela precisa de um planejamento. Não dá para você hoje falar assim, amanhã eu vou construir esse prédio. Você faz um planejamento, você faz toda uma estrutura para isso. E aí as construtoras, elas têm esse número de imóveis que elas já se planejaram para construir. Então, por exemplo, a construtora tem lá, olha, eu vendo em média 500 imóveis por mês. Por exemplo, eu vendo 500 imóveis por mês. Se começa, né, faltou o chapeuzinho, se começa a pessoas a procurar menos e essa construtora, olha, só está vindo 300 imóveis por mês, né? As pessoas só estão procurando 300, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que se mexer. Então a lógica do mercado é, quando a procura diminui, né, quando você tem muita oferta, tem 10 apartamentos para vender, mas a procura é só por 5, o preço tende a diminuir. Como em outras épocas também, a economia estava aquecida e tal, e aí as pessoas procuravam muito. O que acontece? Quando a procura é muito e a oferta é pouco, os preços acabam subindo. Mas nesse momento, o que a gente está vendo? A gente tem um número maior de imóveis e um número menor de procura, né? A procura está menor. E aí eu vou te explicar por que a procura está menor nesse momento aqui, nesse post-it chamado medo. Por que a procura está menor e como que você vai aproveitar disso. Então, existe essa lógica, oferta versus procura. Tem gente que fala também oferta versus demanda, né? Demanda é aquilo que a população está demandando. Então, a demanda... Um exemplo prático também é, por exemplo, o álcool em gel. A gente não tinha muito costume, né,
de usar, de higienizar a mão com álcool em gel, então a procura era baixa, né? E a oferta estava ali empatada com a procura. Quando aumentou a procura, né, muito mais pessoas procuraram álcool em gel para comprar, o que aconteceu? Os preços tiveram que subir. Aconteceu isso recentemente, eu passei numa drogaria Araújo e eles falaram, olha, não tem álcool em gel. Passei em outra, olha, não tem álcool em gel. E aí quando eu cheguei no supermercado, o preço estava um pouco mais alto. Por quê? Para conseguir atender todo mundo, a fábrica teve que elevar os preços. Então, esse é um momento bom para quem quer comprar um imóvel. Não é tão bom assim para quem quer vender um imóvel. Mas para você que está me assistindo e que quer comprar o seu imóvel, esse é um momento bom, porque a procura está baixa e a oferta está alta. O número de imóveis disponíveis é grande, mas poucas pessoas estão procurando, né? Ou menos pessoas do que normalmente procurariam. Então, é o momento em que os preços tendem a cair. Esse é um ponto positivo. Um outro momento, uma outra coisa que tem acontecido é com relação aos bancos. O que acontece com os bancos? Os bancos eles têm hoje uma quantidade grande de dinheiro. O banco ele vive de girar o dinheiro, né? A pessoa vai lá, deixa o dinheiro na poupança, e aí depois o banco empresta para outras coisas e ele ganha essa taxa de juros entre o quanto de dinheiro que ele vai pagar para a pessoa que deixou o dinheiro lá guardado e o quanto de juros que ele vai cobrar de quem comprou o imóvel. E, por exemplo, no caso do Minha Casa Minha Vida, que é o nosso exemplo, os bancos eles utilizam o dinheiro do FGTS, né? Para fazer esse financiamento, o banco utiliza o dinheiro do FGTS. E o dinheiro do FGTS não diminuiu, ele continua lá. Ou seja, o banco ele tem um valor grande, uma quantidade grande de dinheiro para emprestar para as pessoas. E aí o que acontece? As pessoas estão procurando menos. Então também existe aí uma lei da oferta e da demanda. As pessoas estão procurando menos financiamento com o banco. E aí a gente tem algumas ações, né, que o banco tem feito. Ele tem feito baixa na taxa de juros, baixa nos juros, e ele fez mais recentemente a pausa no financiamento. Para as pessoas que já estão pagando as parcelas, ele fez uma pausa no financiamento. A pessoa pode ficar um período sem pagar as parcelas, né? Funciona meio que como um filme. Digamos que você começou a assistir o filme 1h da tarde e aí terminaria 2h da tarde. Se você chega a 1h30 e você pausa por 10 minutos, ao invés de terminar 2h, você vai terminar de assistir o filme 2h10. Então essa pausa no financiamento funciona assim. Olha, o contrato que iria terminar em dezembro, se pausar por 3 meses, vai terminar em março. A pessoa vai acabar de pagar 3 meses à frente. Essas são ações do cenário atual. E o que tem acontecido com as construtoras? É um pouco disso que eu acabei de te explicar na oferta e da procura. As construtoras elas têm um número de imóveis grande, né? Na verdade, não é nem grande. Um número de imóveis adequado com a procura que havia. Então, por exemplo, a construtora tem uma média. Olha, eu vendo 500 imóveis por mês, então eu vou trabalhar para produzir 500 imóveis por mês, para ficar empatado. E aí o que aconteceu? Ela continua produzindo 500 imóveis por mês, mas a procura diminuiu. Então, as construtoras também têm reduzido os preços. Eu já vi nos últimos dias, tenho recebido mensagens das construtoras, participo também de discussões semanalmente, a gente faz reuniões online, porque o mercado ele precisa conversar entre si e as construtoras sim, já têm feito reduções nos preços. Por quê? Porque o número de imóveis dela não mudou, ela não deixou de ter os apartamentos. E aí ela precisa dar uma vazão para esse estoque, ela precisa vender esse estoque. Como se eu tivesse uma barraquinha de água mineral. E aí todos os dias eu levo uma caixinha, né? Uma caixinha de isopor com 10 águas minerais. Está aqui a água mineral. E aí todos os dias eu levo 10 e vendo as 10. E aí no dia que eu levei as 10 e chegou quase a hora de eu ir embora
e tem 4 garrafinhas ainda, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma liquidação, eu não quero voltar com essa água para casa. Então, olha, gente, quem comprar essa garrafinha aqui agora vai ter um desconto, eu vou vender ela mais barata. E é isso que acontece. Quando a procura diminui, os preços tendem a cair. E por que a procura diminuiu? Agora eu quero entrar num tema aqui bem interessante. Por que a procura diminuiu? Por que as pessoas estão considerando comprar ou não os seus imóveis, né? E aí, se você estiver aqui online, deixe aqui o seu comentário. Por que você já pensou em não comprar o seu imóvel agora? O que está passando aí na sua cabeça? Que eu vou te ajudar a entender e a trabalhar com o seu medo. É isso mesmo, o seu medo. Muitas vezes a gente deixa de tomar ações, deixa de tomar decisões por conta do medo. E o que é o medo? O medo é bom ou ruim? Recentemente eu ouvi uma mensagem de um palestrante, né? Ele ensina meditação. Eu gosto muito de meditar, melhorou muito a minha vida depois que eu comecei a meditar, deixa a gente mais calmo, deixa a gente mais tranquilo, então recomendo. E esse palestrante estava explicando que o medo não é ruim, e realmente o medo não é ruim, sentir medo não é ruim. O medo, ele é necessário para te manter vivo, né? Existe um gráfico assim que mostra, digamos que isso aqui seja o seu cérebro, o meu também, né? E o nosso cérebro é dividido em 2 partes, né? Muita gente fala de razão e emoção, mas tem outras formas de enxergar o cérebro também, que uma delas é o sistema límbico e outro é o sistema emocional, né? O sistema límbico, também chamado de neocórtex, mas é uma parte mais biológica ou médica da coisa. Mas o sistema límbico, basicamente, ele é responsável por te manter vivo e sobrevivência. E o sistema límbico, ele te ajuda assim a se manter vivo e a sobreviver, também a reproduzir. É função do sistema límbico. Parte do seu cérebro só vive para isso, para te manter vivo, sobrevivência e para reproduzir. E aí o que acontece nesses momentos? Quando você ouve lá uma notícia que a pandemia está ocorrendo, que pessoas estão morrendo, o seu sistema límbico está ativado. E aí o seu sistema límbico está pensando em como te manter vivo e como sobreviver. Mas o que você tem que racionalizar, e aí que você tem que usar o seu lado emocional e também aqui pode pensar na sua razão, é se esse medo é real. Porque muitas vezes o nosso cérebro ele não entende que aquela coisa está acontecendo lá na televisão. E aí por isso também fica aqui o meu conselho, tome cuidado se você não está entrando muito nessa situação, com aquela ideia de se informar e aí você está mergulhando o seu cérebro nesse medo, o seu cérebro nessa situação em que, sim, é uma situação que tem que tomar cuidado, mas a vida continua, né? Nós estamos aqui trabalhando para isso, então não mergulhe tão a fundo nas informações, nas notícias, porque infelizmente, o que a indústria mais vende é o medo. E aí talvez o seu cérebro está cheio de medo, mas você tem que usar algumas ferramentas com esse medo, usar algumas atitudes com esse medo. Por exemplo, digamos que você está no meio de uma selva e você escuta um rugido do tigre, por exemplo. O medo ali é real? Sim, é real, existe um tigre ali. E aí você precisa tomar uma ação. E qual a ação que você vai tomar? Você vai tomar uma ação de correr, né? Por exemplo, com relação ao coronavírus, o medo é real? Sim, é real. Existem pessoas sendo contaminadas, existem pessoas que perderam a vida, infelizmente. Mas, e aí, o que a gente precisa fazer? Exatamente isso que você está fazendo. Você está trabalhando, você está se prevenindo, você está tomando os cuidados necessários para se manter vivo, para se manter viva.
Mas aí o que você tem que pensar também? Você tem que pensar que a sua vida vai continuar. E aí muitas vezes, com medo de tomar uma ação, você está trazendo um problema mais para o futuro. E você está deixando também de aproveitar as oportunidades do momento. Porque o momento, o cenário atual é isso que eu te falei, é que a oferta está maior, a procura está menor, muitas pessoas não entendem isso que eu estou te explicando aqui, e aí ficam com medo e falam, não vou comprar um imóvel agora. Mas você não tem sempre esse custo de moradia? O custo com moradia é um custo que é inerente do ser humano. Né? Se você não comprar o seu imóvel, você vai pagar aluguel ou você vai morar de favor na casa de alguém, então você vai ter o custo da manutenção ali daquele imóvel. E se você deixa o seu medo te dominar, se você deixa o seu medo te travar, você deixa de aproveitar as boas oportunidades. E aqui do lado esquerdo eu vou te falar daqui a pouquinho sobre as oportunidades para você comprar o seu imóvel nesse momento. Então comece a racionalizar o seu medo, comece a se perguntar, esse medo é realmente real? Né? Você vai deixar você vai desaprender tudo que você sabe? Não, você vai continuar assim aprendendo, você vai continuar assim trabalhando. Tem muitas pessoas, inclusive, que estão trabalhando ainda mais nesse período. Eu te falei que nas últimas semanas e nos últimos meses, o número de pessoas que têm procurado imóveis cresceu muito porque as pessoas começaram a também pensar na sua sobrevivência e pensar assim, poxa, será que se eu não tivesse na minha casa própria eu não estaria mais tranquilo? Porque eu estaria pagando o que é meu. E existem ainda alguns benefícios, né? Por exemplo, a Caixa liberou, né, para os contratos que já estão vigentes, para as pessoas que já compraram os seus imóveis, uma pausa de 3 meses no pagamento da sua prestação. Então, imagina se você já estivesse com seu imóvel. Seria muito mais tranquilo. Você não teria que pagar o seu aluguel. Por quê? Porque existe essa pausa de 3 meses. Então, você tem que, ao invés de dar ouvidos ao seu medo, questionar o seu medo. Use a razão para perguntar para o seu medo. Será que realmente comprar um imóvel é um problema nesse momento? Ou é exatamente porque existe essa situação é que eu deveria comprar o meu imóvel? Será que eu preciso ficar refém do aluguel? Será que eu vou ficar refém do aluguel por quanto tempo? Né? Você que paga aluguel, por exemplo, não tem como ir lá no dono do imóvel e falar assim, olha, pausa o financiamento para mim por 3 meses. Você não tem essa opção, né? Não existe. Já para as pessoas que já compraram seus imóveis, que possuem a casa própria, ela tem essa opção de pausar por 3 meses. Então, comece a pensar, será que você e a sua família não estariam mais seguros, né? Se vocês estivessem no imóvel próprio, se vocês estivessem na casa própria? Uma outra situação que também você pode usar para combater o seu medo é que as parcelas do seu imóvel são fixas. Então, se você começa a pagar hoje uma prestação de R$500, ela vai continuar como R$500, né? Ela tem uma pequena variação que é só do seguro de vida, que está embutido na prestação, mas é uma variação de centavos. Então, daqui a 10 anos, você vai estar pagando aí talvez R$500,70, é uma coisa bem pequena, ou seja, praticamente a prestação é fixa. Já o aluguel, você continua aumentando ano a ano, ele é corrigido. Eu dou um exemplo aqui, né? Digamos que aqui essa seja a linha do tempo, e aqui seja 10 anos e aqui seja hoje. E está aqui o valor que você paga de aluguel hoje, por exemplo, R$500. E está aqui, por exemplo, você compre o seu imóvel por R$600 de prestação. O aluguel, ele vai subindo no decorrer do tempo. Ele é corrigido anualmente. Tem vezes que ele é corrigido pelo IGPM, que pode chegar a 7%, 8%. Então, em 10 anos, talvez esse aluguel esteja em R$800 a R$900. Já a prestação da sua casa própria, ela vai continuar muito próximo. Como eu te falei, ela tem variação apenas dos centavos. Então, talvez aqui ela esteja em R$601. E aí, o que acontece? A sua renda também, ela vai crescendo, né? A sua renda, talvez a sua renda esteja aqui e ela vai crescendo.
Só que, se você não compra o seu imóvel, a diferença entre a sua renda e o aluguel, ela vai ser a mesma. Então, nunca sobra nada. Nunca você consegue, né? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu tento juntar dinheiro, mas eu não consigo. Depois que eu entrei no aluguel, eu não consigo mais comprar o meu imóvel. Exatamente por isso, que a sua renda até cresce, mas o aluguel cresce junto. Então é mais um motivo para você combater o seu medo, para você questionar o seu medo e saber, será que o meu medo é real? Será que eu estou com medo da coisa certa? Né? Ou talvez eu acho que você deveria temer o aluguel, ou talvez temer não ter a sua casa própria, porque com a sua casa própria você tem essa segurança. Segurança, por exemplo, é essa que a Caixa liberou de pausar o financiamento por 3 meses. Então, combata o seu medo. Entenda o cenário atual, eu estou te explicando aqui que as construtoras estão atendendo de forma online, o valor dos imóveis tem baixado, os bancos baixaram a taxa de juros, os imóveis estão sim sendo entregues durante o prazo correto, né? Nas últimas semanas realizamos a entrega de um imóvel dentro do prazo. As construtoras, elas têm também formas de fazer isso através de máquinas, então hoje depende muito pouco do trabalho braçal, ela consegue fazer essa entrega e essa obra através de máquinas e combate o seu medo. Para quê? Para você entender o cenário atual, combater o seu medo, para que você aproveite as oportunidades. Por que esse é um bom momento de comprar o seu imóvel? Porque mesmo com a pandemia é um excelente momento. Por que esse é o motivo, né? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, a palavra motivação. O que é a palavra motivação? É o motivo para você realizar uma ação. Então, qual que deve ser a sua motivação? Eu vou te dar aqui alguns motivos para você tomar essa ação de comprar o seu imóvel nesse momento. E aproveitar tudo isso que eu te falei no cenário atual. Qual que é a motivação? Primeiro que você tem tempo. Né? A compra de um imóvel, ela deve ser tomada e deve ser feita com muito tempo. Ela deve aproveitar. E hoje, uma das coisas que você mais tem é tempo. Talvez você nunca parou para pensar em comprar o seu imóvel. Talvez até em outros momentos você não conseguiria estar aqui comigo meio-dia para ouvir uma live sobre a compra do seu imóvel. Mas hoje você consegue, você tem tempo. Então aproveite o seu tempo. Mostre para o seu cérebro que isso é questão de sobrevivência. Porque muitas vezes as distrações acabam mexendo com a nossa mente. Você vai, nossa, eu podia assistir uma série, eu podia fazer aquilo. Não, aproveite o seu tempo para cuidar do seu futuro, para cuidar de você, para cuidar do futuro da sua família, para que você tenha segurança no futuro. Então, um motivo para você tomar essa ação é que nesse momento você tem tempo. Você precisa de tempo, tá? Para fazer isso. O segundo motivo é que nesse momento você tem poder para negociar. Nesse momento você consegue negociar com maior facilidade. Por tudo aquilo que eu te expliquei, né? O exemplo da água mineral é muito claro. Você chega ali no final do dia, né? Que você está na praia, já quase indo embora, 7 horas da noite, e passa o vendedor de água mineral. E aí você pode falar com ele, faz 2 aí pelo mesmo preço, ou dá um desconto aí, porque já está quase na hora de ir embora, né? Ele está precisando vender. Então, nesse momento, você consegue boas negociações, você consegue negociar de forma tranquila com a construtora, com quem está te vendendo o seu imóvel. Talvez em outro momento o proprietário do imóvel falaria, olha, não consigo negociar não, esse valor aqui você tem que me pagar à vista. E talvez nesse momento você consiga, talvez não, eu te dou certeza que nesse momento você vai conseguir. Por quê? Porque a procura está menor, então você tem mais elementos e mais probabilidade de conseguir negociar. Então você consegue negociar. Uma outra coisa que é muito interessante, essa aqui é uma das notícias boas que a gente teve nesse momento, que é a carência. Hoje você tem, a Caixa, ela anunciou na sexta-feira passada que vai dar carência para os novos contratos. Como é que vai funcionar? Digamos que você, vou novamente fazer aqui a nossa
linha do tempo, né? Então, digamos que aqui é hoje, e a cada tracinho aqui vai ser um mês, né? Então, hoje nós estamos em abril. Eu sou péssimo para guardar data. Então, abril, aqui maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, vou colocar aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Digamos que aqui seja dezembro. E o que a Caixa fez? Ela está dando uma carência de 6 meses para que você comece a pagar as prestações. Sejam as prestações do apartamento mesmo, ou seja, a taxa de evolução de obra, caso você esteja comprando o imóvel na planta. E como é que vai funcionar essa carência? Digamos que você assinaria o contrato com a Caixa em abril, você pagaria a sua primeira prestação, vamos colocar um cifrão aqui, você pagaria aqui em maio, no mês seguinte, né? E aí o que você tem agora? Você tem a possibilidade da carência. Então a Caixa vai te dar 6 meses para que você comece a pagar. O que ela vai te falar? Fala assim, olha, em vez de você me pagar aqui em maio, você vai começar a me pagar 6 meses depois. Então vou te mostrar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai pagar só em novembro. Então aqui em maio você não paga a Caixa e só começa a pagar a Caixa em novembro. Olha que massa isso! Ontem eu estava conversando com um casal de clientes e eles estavam querendo olhar um imóvel, né? Querendo comprar o imóvel deles e estava pensando qual que é o melhor momento. E eu estava explicando exatamente isso. Que o que eles conseguem? Eles conseguem comprar hoje. Então, ó, o que em resumo isso aqui? Ó? Você compra hoje. Você compra hoje, aproveita os descontos, porque a procura está baixa e a oferta continua a mesma, então você aproveita os descontos e ainda tem 6 meses. Deixa eu apagar aqui. Tem 6 meses de carência. Você tem um fôlego, né, de 6 meses. Então, em resumo, é isso. Você compra hoje, compra nesse momento, porque você tem tempo, você consegue negociar, você consegue preços bons, preços abaixo do valor de mercado. Aproveita os descontos, aproveita todas as condições, inclusive como tem menos pessoas procurando, você vai ter maior possibilidade de escolha, você vai ter mais opções de escolhas. E ainda tem 6 meses de carência, né? Você tem 6 meses para começar a pagar. Olha que bacana. Se você, por exemplo, comprar um imóvel que já está pronto para morar, você vai mudar para ele e vai ficar lá 6 meses. Ao contrário do aluguel, que você vai ter que pagar nesse período. Então, existem várias possibilidades e várias oportunidades para quem deixar o medo, né, aquele medo irresponsável de lado e sim trabalhar o seu medo para que aproveite as oportunidades. Então você tem esse período de carência de 6 meses. E aí talvez você esteja perguntando, Felipe, gostei, e aí como é que eu devo começar? Como é que eu faço? Né? Bateu aquela ansiedade assim, nossa, então é realmente o momento, como é que eu faço? O que eu devo fazer? E aqui eu vou te dar 2 exercícios que eu acho muito importante e eu acho que sim, você deve fazer esses exercícios. Primeiro porque eu estou te falando que é um bom momento para comprar, mas você precisa se preparar para comprar. Inclusive, o motivo dessa série, a motivação dessa série é para te dar poderes, para que você saiba realmente se é um bom momento para você comprar. Então, como que você deve começar? Você deve começar com 2 ferramentas muito práticas. Inclusive, eu já disponibilizei essas ferramentas em alguns momentos. Caso você queira, eu vou deixar o link para essas ferramentas aqui abaixo. Não sei se você vai estar vendo no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas eu vou deixar o link dessas ferramentas. A primeira delas
é o termostato financeiro. Termostato financeiro. Você deve começar por aqui, né? Como começar? É por aqui, é pelo termostato financeiro. E ele vai realmente te mostrar qual que é a temperatura das suas finanças. O que você deve fazer? Você pode baixar a ferramenta e fazer através da ferramenta, ou se você quiser, você pode anotar isso aí no próprio papel e começar a se preparar. Então, numa folha de papel, você vai anotar receitas. E aí você vai anotar cada uma das suas receitas. E aqui você coloca o valor. E aí você vai ter aqui a soma, o total das suas receitas. E aí talvez você tenha só um tipo de receita, você trabalha de carteira assinada e só tem uma receita. Talvez você tenha mais de uma, né? Talvez você tenha vários, você venda alguns produtos, você trabalha, você faz um bico, alguma coisa nesse sentido. Então você anota todas as suas receitas de um lado. E depois, do outro lado, você anota as suas despesas. E aí você vai fazer o mesmo exercício. Vai anotar as despesas, cada uma delas, e depois o total das suas despesas, né? Entender o total das suas despesas. E por último, o que você vai fazer? Você vai fazer receita menos despesas, né? Esse aqui é a chave. Receita menos despesas, para que você entenda o quanto que hoje sobra para você investir no seu imóvel, para que você entenda qual que é a sua condição financeira para isso. Então, receita menos despesas, para que você veja o quanto que você pode investir, porque também não adianta você ver todas as oportunidades e correr para uma construtora ou falar com o corretor, sendo que você ainda nem sabe o quanto que você pode dispor. Então, o nosso objetivo aqui é descomplicar a compra do seu primeiro imóvel. Esse aqui é um passo a passo que vai te ajudar a realizar esse sonho e vai evitar que você tenha dores de cabeça. Porque se você não faz esse exercício antes, você pode acabar se frustrando, você pode acabar se encantando com o imóvel que está fora da sua realidade, que está fora das suas receitas. E o segundo exercício, então o primeiro foi o termostato financeiro, e o segundo exercício é você preencher a sua lista de desejos. Então, o número 2 é a sua lista de desejos. Porque talvez você tenha vontade de comprar o seu imóvel, mas nem sabe como é o seu imóvel. Você ainda nem entende como é que vai ser esse imóvel, o que vai ter nele. Então você precisa entender exatamente qual que é o seu imóvel ideal. E aqui você pode responder algumas perguntas. Não, a caneta caiu. Você pode responder algumas perguntas sobre a sua lista de desejos. Por exemplo, o que você gostaria que tivesse no seu imóvel? Qual que é a sua preferência, né? Você gostaria que fosse qual tipo de imóvel? Então você vai começar a realmente anotar, a tirar da sua cabeça o imóvel que você tem em mente e colocar ele no papel. Você precisa tirar da cabeça e colocar no papel. Depois, você precisa colocar também no papel aquilo que talvez não é essencial. Eu brinco que é aquele tanto faz. Sabe o tanto faz? Às vezes eu estou ajudando um casal de clientes e aí eu pergunto, olha, vocês fazem questão disso? Aí eles, tanto faz. Se tiver, beleza. Se não tiver, não tem problema. E por último, você deve também anotar aquilo que você não quer, né? Então, eu vou aqui separar em 3 classes. Primeiro, o que você quer. Deixa eu colocar em letra de forma que fica mais visível, né? O que você quer. O segundo, o tanto faz. O que tanto faz para você, né? E o terceiro, o que você
não quer. O que é essa última classe de quer? O que é essa última classe de perguntas? O que você não quer? Por exemplo, talvez você tenha medo de altura. E aí você fala assim, eu não quero um apartamento que seja acima do segundo andar. Até o segundo andar, beleza. Do terceiro para cima, eu não quero. Então, talvez você não quer um apartamento mais alto. Então, você preenchendo o seu termostato financeiro e a sua lista de desejos, aí sim você já pode partir para a procura do seu imóvel, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu já estou acompanhando ali no nosso cronômetro e o nosso tempo já está finalizando, mas eu quero reforçar aqui para você, reforçar o cenário atual, que as construtoras estão funcionando, a venda de imóveis está ocorrendo, os bancos continuam emprestando. Sim, nesse momento está tendo uma procura menor, a oferta continua a mesma, mas a procura está menor. As construtoras mantêm os prazos de entrega, as obras continuam funcionando, né? E aí você tem que lidar com o seu medo. Entender se o seu medo é real, entender se o seu medo faz mesmo sentido você ter esse medo. Por quê? Se preparando para o medo, entendendo o cenário atual, você vai aproveitar essas oportunidades. Talvez o motivo que você fala, talvez eu não deva comprar um imóvel agora porque eu pago aluguel. Pelo contrário, é exatamente porque você paga aluguel que você precisa comprar o seu imóvel. É exatamente por isso que você não pode ficar dependendo dos outros. Você tem que criar a sua própria história. Aproveite o tempo. Você tem mais tempo do que em outros momentos. Você tem facilidade de negociar. Nesse momento, os imóveis estão mais baixos. As construtoras estão abertas à negociação. Você consegue sentar na mesa e tentar negociar uma forma de pagamento que mais cabe no seu orçamento. Você tem acesso à carência da Caixa. A Caixa está dando uma carência de 6 meses. A prestação que você pagaria em maio, você vai pagar lá só em dezembro, né? Então você tem 6 meses de carência. Você vai ficar 6 meses sem pagar. E aí, essa carência é uma coisa muito importante porque você aproveita a negociação de agora, aproveita que você tem tempo, compra hoje e só começa a pagar depois de 6 meses. É muito interessante. E como começar? Fazendo o seu termostato financeiro e fazendo a sua lista de desejos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente responde. E eu quero te convidar, amanhã a gente tem a nossa quarta live com o tema, né, Descomplicando a compra do seu primeiro imóvel. É muito bom estar aqui com vocês, agradeço de coração e amanhã a gente está aqui de volta. Tchau, tchau, um forte abraço e até amanhã.